O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelos profetas: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Queridos filhos, queridas filhas, adentramos na quarta semana do Advento para celebrarmos o grande dia do nascimento do nosso Salvador. Aquilo que os profetas esperaram com ansiedade e anunciaram, nós podemos contemplar o nascimento do Salvador. Para isso, Mateus quer dar credibilidade ao nosso Senhor Jesus Cristo, do qual ele proclamava a verdade, falava do nosso Senhor. E aqui, para esta credibilidade, precisou Mateus ir anos e anos atrás para trazer a origem do nosso Senhor Jesus Cristo. Para trazer essa origem, se fez necessário Mateus buscar o fundamento deste grande acontecimento. Se vocês forem ver que essa semana tivemos a graça de escutarmos a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo, e ela é muito interessante. E quando cada nome que nós nunca ouvimos muitas vezes, e vai falando de um que gerou outro, que gerou esse, que gerou aquele, e vai gerando, e vai gerando, e vai gerando, até chegar a José, para mostrar que se cumpriu aquilo que os profetas anunciavam: da casa de Davi
nascerá o rebento, o Salvador. E aí é preciso ir um pouco mais atrás do que Mateus. É preciso irmos aos primeiros viventes, Adão e Eva. É preciso adentrarmos no paraíso. Houve uma origem. Deus, o grande arquiteto, projetou tudo com grande maestria e grande criatividade e grande poder. Colocou o homem que nascera do barro a terra que era árida, ainda não havia chovido. Deus fez chover, brotou o barro, do barro fez o homem e soprou-lhe, ou seja, o ruar, o sopro, deu-lhe o sopro de vida. E a esse homem, que era extremamente feliz, naturalmente, o homem e mulher, Deus lhe deu a conhecer tudo. Porém, limitou o homem, dizendo para ele não comer daquele fruto. Mas o homem, incentivado pelo mentiroso, quis também ter poder, conhecimento, conhecer tudo. E aqui que entra, voltando a Davi. Hoje o Evangelho quer narrar para nós a obediência. E Jesus Cristo, que nasceu de uma terra que não havia sido fecundada, de uma terra virgem, não nasceu da constituição do sêmen, nasceu, foi gerado pela graça do Espírito Santo. Gente, que loucura é essa? Veja que loucura! Um Deus que entra no ventre de um ser humano, de uma pessoa humana, foi gerado. Você poderia me perguntar, mas Jesus não poderia, Deus Pai, mandar o seu filho, constituí-lo do barro? Sim, poderia. Mas se o Pai fizesse isto, Ele não iria trazer o seu filho para restaurar a nossa humanidade corrompida pelo pecado. Se Jesus nascesse do barro, seria uma nova, outra história. Apagaria tudo que os profetas anunciaram, teria que ser apagado, não mais existiria.
para constituir um novo homem. Não, Deus quis que o seu filho tivesse carne e habitasse entre nós. Porém, uma carne que não tivesse experimentado a corrupção. Por isso Maria é virgem antes e depois do nascimento, porque não foi fecundada pelo ser humano, e sim pelo Espírito Santo de Deus. Veja que loucura! E que loucura maior é alguém dizer que Maria é uma mulher qualquer. Como uma mulher qualquer poderia ser mãe do Salvador? Então nós percebemos, claro, que Deus insiste e acredita no ser humano, porque Deus sabe da matéria que Ele fez o ser humano, soprou-lhe e deu carne. E aqui, amados irmãos, se faz importante relatarmos esse texto, dando origem, ou seja, lá, começando na genealogia, que vai desaguar em José. Veja bem como Deus projeta tudo com maestria. Maria não era da casa de Davi, mas o menino que fora gerado nela, ou seja, Deus, precisava nascer da casa de Davi. E aqui nós vamos percebendo uma beleza em quem? Em São José. Pouco se sabe sobre São José. Porém, a casa de Davi deveria ser escolhido um homem. Poderia ser qualquer um homem, desde que fosse da casa de Davi, um homem que conheceu a corrupção, que pecou. Porém, as qualidades desse homem fez superar a corrupção da carne. E aquela que já tinha sido escolhida para ser esposa de José, ficou grávida e José soube por ela mesma. Olha que bonito, José não soube por alguém, por mais inocente que fosse, não. Soube foi o primeiro a saber. José, depois do anjo, foi o primeiro a saber que Maria estava grávida. E José assustou-se, porque ele sabia, ele conhecia a integridade de Maria. Ele leva um susto. Porém,
como é importante conhecer a palavra de Deus. José era um homem inclinado à palavra, conhecia os profetas, conhecia toda a sua genealogia e sabia que o Redentor deveria nascer da casa de Davi. Agora aqui, amados filhos, olha que bonito. Todos nós, muitas vezes, quando estamos diante de um problema, de um grande problema, que angustia a nossa vida, nos angustia. E o que o grande problema faz conosco? Tira-nos o sono. Acordamos, quando conseguimos dormir, acordamos a madrugada dentro, a preocupação, a angústia, diante desse problema, diante desse sofrimento. José, não querendo defamar Maria, resolveu abandoná-la em segredo. Primeira coisa, quem levaria a culpa de ter sido infiel a Deus seria José. Ele começa a assumir a cruz que ele teria que carregar por resto da vida, por ter engravidado Maria. Porque por mais que Maria lhe dissesse, houve uma dúvida no coração de José, houve um medo no seu coração, houve uma angústia no seu coração, e José sai, vai embora. E um grande momento à noite, José foi dormir, como alguém pode dormir com angústia desse tamanho. José foi dormir. Por quê? Porque a essência de José, a sua essência era conhecer a Deus, e ele conhecia Deus. José teve um sono, e nesse sono um sonho, e nesse sonho o anjo lhe apareceu. Interessante que Maria foi visitada pelo anjo acordada. E por que acordada? Porque Deus já habitava nela. Deus já habitava nela. O anjo apareceu e lhe falou. Deus já habitava em seu coração, e ela foi fecundada. Deus, pela ação do Espírito Santo, estava ali. Então, acordada, porque o coração de Maria sempre esteve na presença de Deus. E José, num sonho, porque José tinha a corrupção da carne, não fora preservado, tinha a corrupção da carne, ou seja, a herança de Adão e Eva. Por isso, vem em um sonho, o anjo lhe aparece e narra tudo que Deus preparou para ele e para Maria. E aí José desperta e vai assumir Maria e o menino. A obediência a Deus.
que se pela desobediência entrou o pecado, pela obediência somos resgatados. E aí Jesus Cristo, que tem um pai adotivo, José, homem obediente a Deus, tem uma mãe, Maria, mulher obediente a Deus. Jesus Cristo é gerado, formado pela obediência, e por isso ele é obediente ao Pai até morte, e morte de cruz. Jesus Cristo, que não experimentou o pecado da carne, veio para nos resgatar, para lavar-nos do pecado original. Todos nós, amados filhos, ainda que somos inclinados a pecar, nós não precisamos pecar, porque nós temos a graça de não pecarmos, a graça santificante do nosso batismo. E todo dia, nós avaliando a nossa vida, agradecemos a Deus por não termos pecado, não termos escolhido o pecado. E a verdade é, quando a inclinação está forte para determinado pecado, e nós, buscando uma vida de oração, não realizamos aquele pecado, é uma felicidade, porque o pecado quer nos fazer infeliz. O papel do pecado é entristecer o coração de Deus, e quando nós entristecemos o coração de Deus, nós nos tornamos infelizes. E por isso, amados filhos, hoje somos convidados a olharmos para aquilo que vamos celebrar: um Deus que se fez carne e habitou entre nós. Os profetas estavam certos, nós vimos a sua estrela, nós vimos a sua cruz e nós vimos a sua ressurreição. Deus venceu. Deus não aceitou a corrupção da carne. Tentado por diversas vezes, não aceitou. Não, nem só de pão vive o homem. Portanto, amados filhos, sejamos nós corajosos para também buscarmos em Deus a graça de vivermos a santidade do nosso batismo. Quando o Senhor voltar na sua glória, possa Ele nos encontrar revestidos da obediência, revestidos da sua paz, revestidos do seu amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,